ia retornar a monarquia ao Brasil. Mas Antônio Conselheiro, falando isso você fala em qualquer lugar. O problema é que Conselheiro começa a falar isso, mas começa também as suas andanças pelo sertão. E nas suas andanças pelo sertão, ele começa a atrair gente. Que gente é essa que será atraída por Antônio Conselheiro? Gente simples, gente humilde, gente que perdeu as suas terras para os grandes latifundiários, para os coronéis. E esses homens grandes começam a se preocupar. Primeiro, começa a juntar uma grande quantidade de gente que começa a seguir Antônio Conselheiro. Chega ao ponto de ter em torno de 30 mil pessoas. É uma grande cidade. Conselheiro se estabelece na região de chama Canudos. Hoje, inclusive, chama Canudos. Só que hoje inundado por águas. O problema é o seguinte, quando o Conselheiro começa a pregar que o rei deveria retornar ao Brasil, porque ele é uma simbologia máxima, sobretudo divina, os homens do poder, sobretudo os republicanos, que nesse momento estão no poder, não gostam e manda abafar o movimento. Destrói por completo o movimento de Conselheiro. Aqui um ponto importante, muita gente naquele momento chegou a dizer que o movimento de Antônio Conselheiro foi um movimento mais religioso. Na verdade, foi sim religioso, mas também foi um movimento político. Por quê? Porque pregava por dentro das cidades uma espécie de política de retorno da monarquia. Outra grande questão discutida dentro da história desse momento é a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ocorre entre dois estados, Paraná e Santa Catarina. É um litígio de uma terra chamada Contestado. Mas esse litígio não era simplesmente um litígio pela terra. E principalmente o litígio se deu em função de que quem morava nessa região eram vaqueiros, agricultores, homens do povo, mulheres do povo, crianças simples, humildes. Daí o litígio se dá, a guerra se dá, mas será uma grande destruição desses homens do povo. A Guerra do Contestado aparece no sul do Brasil como uma mancha de sangue dentro da história, mas também apoiada pelos republicanos, homens do poder. Por isso essa guerra entra na história da República Brasileira como uma mancha escura, mancha triste de sangue na história do Paraná e Santa Catarina. Outra grande discussão se dá num conflito agora urbano, ou seja, saímos do campo e vamos para a zona urbana, a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina se dá em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro era uma cidade como qualquer outra cidade do Brasil, sobretudo uma cidade litorânea, em que as ruas eram muito estreitas. O prefeito Pereira Passos dá uma ideia de alargar essas ruas para que passe ali um número maior de carros, que nessa época já começam a aparecer, mas, sobretudo, alargar essa rua para que surja um capital mais forte nessa região. Bom, o que não se esperava era que esse capital fosse contestado por gente do povo, os populares. Primeiro, se você vai alargar uma rua, você tem que destruir o que tem ao redor. Os cortiços estavam ao redor. E esses cortiços ao redor eram um entrave, entre aspas, na visão dos homens ricos da época, dos políticos ricos da época, um entrave para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, o que é que nós fazemos? Bom, tiramos os cortiços, arranca os cortiços. Mas se você arranca os cortiços, você deixa quem? Bom, deixa os ricos morando nessas áreas. Fechou. Só que tem uma questão. Somente fazer isso, bom, e o povo vai para onde? O povo vai para os morros do Rio de Janeiro. Vai constituir ali uma outra sociedade, o que a gente vê até hoje. Mas por que Revolta da Vacina, professor? É porque nesse momento o Rio de Janeiro, aliás, grande parte do mundo, mas sobretudo o Rio de Janeiro, sofre de diversas doenças, sobretudo a varíola. E Oswaldo Cruz, um estudante de medicina que vem da Europa para o Brasil, estuda na Europa, vem para o Brasil, ele traz a ideia de que lá já estão combatendo algumas doenças com vacinas.
O problema é que a vacina usa agulha. A agulha dava medo à população. A agulha, então, foi preparada para dar injeção nas populações. O problema é que tinha que dar no bumbum em alguns casos. E aí muitos homens da época e mulheres, os homens não deixavam que suas mulheres pusessem o seu bumbum. Essa é uma grande questão. Então começa uma guerra mais moral e começa uma revolta na cidade do Rio de Janeiro, porque ninguém quer ser exposto a uma vacina. Só que aí muita gente comentou durante a história que a vacina, na verdade, a revolta da vacina, foi só uma questão da agulha, ou porque alguns homens, algumas mulheres, algumas famílias não queriam que entrassem em suas casas para tirar lá ou jogar um veneno para matar alguns bichos. Na verdade, não. O problema da revolta da vacina é uma questão social, ou seja, arrancaram a população das suas casas e jogaram nos cantos. Então a população se levanta em função disso. E a revolta da vacina fica, então, famosa, em 1904, por ter tido, umas poucas vezes na história, sobretudo da história republicana, a primeira grande revolta dentro do republicanismo, dentro da zona urbana. Ficou famosa? Ficou, mas não tanto quanto a revolta chibata de 1910. A revolta chibata se dá também no Rio de Janeiro, mas é muito curiosa a história da revolta chibata. 1910, um líder ou líderes negros dentro dos navios. Já imaginou isso? 1910. Ô professor, mas em 1910 já acabou a escravidão. Muito bem. Porém, em alguns navios brasileiros ainda havia chibatadas. Ou seja, alguns negros ainda levavam chibatadas por ter feito alguma coisa. João Cândido, o grande líder João Cândido, começa então a discutir essa questão, depois que vê um amigo sendo levando chicotadas, ou chibatadas como chamavam. E aí, João Cândido se levanta. Coisa curiosíssima. Eles pegam esses negros, aprisionam os líderes desses barcos, esses navios, colocam, olha só que coisa fantástica, colocam vamos dizer, as armas voltadas para a cidade do Rio e dizem assim, vamos bombardear o Rio de Janeiro. Nesse momento, o governo, não só federal, que está no Rio de Janeiro, mas também o governo estadual, ficam em pânico. E aí resolvem atender às necessidades desses homens que estão se revoltando. O problema é que o governo assina um decreto dizendo que não tem mais chibatadas, mas não cumpre. E aprisiona, depois do fim dessa revolta, aprisiona todos os revoltosos. Envia para a prisão. Todos eles morrem na prisão, depois que a prisão, na Ilha das Cobras, como é chamada, é jogada cal dentro dessa prisão, trancam esses homens lá e não tem ar, não tem saída de ar. Grande parte deles, a maioria morre, exceção de João Cândido, que quando sai de lá, dizem, a Marinha diz que ele está louco e não reconhece João Cândido como sendo um grande líder. Vamos para 1930, uma grande transformação na história do Brasil. Surge o Estado Novo, ou seja, até o momento, nós acabamos de falar, de 1889, vamos pegar 1889, até 1930, era a política do café com leite. A política do café com leite era a ideia de que governos de Minas Gerais e São Paulo se revezariam no poder. Agora vem um de fora e dá um golpe de Estado, uma espécie de um golpe. O Washington Luiz, que era um governo de São Paulo, não queria permitir que houvesse eleições nesse período. No entanto, as eleições ocorrem, elege-se de novo um paulista, o Washington Luiz é deposto do poder e, lá do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas vem e dá um golpe. Dá um golpe por quê? Porque nesse momento, o seu vice, que seria o seu vice, o famoso João Pessoa, é assassinado na Paraíba. Quando ele foi assassinado, a impressão que deu é que foi um crime político. Getúlio Vargas se aproveita dessa ideia e então organiza Minas Gerais e também o Rio Grande do Sul para tomar o poder. Os paulistas perdem o poder. Está imposto, instituído então, o Estado Novo. Passa o tempo, os paulistas querem a todo custo que haja, pelo menos
eleições diretas, porque Getúlio Vargas se instala no poder em 30. E em 32 vai haver uma revolução, a Revolução Constitucionalista. Não vamos esquecer a Revolução Constitucionalista. Quem faz essa revolução, professor? Os paulistas. O que eles querem? Eles querem simplesmente que haja uma Constituição escrita, obviamente, pelo governo do Vargas, mas que anuncie as eleições diretas para presidente da República. Vargas faz. A Constituição aparece em 34 e a Constituição anuncia as eleições. No entanto, elas não ocorrem. Em 37, Vargas, muito esperto, gostou do poder, né? Percebeu? Olha quanto tempo já está, sem eleições, de 30 a 37 já. Em 37, surge em todo o mundo o famoso medo do comunismo. Vargas, esperto, se aproveita disso e fala assim, essa gente está com medo do comunismo, então vamos fazer assim, eu quero ficar no poder, gostei do poder. Vou inventar que vai haver eleições lá em 38, 37 para 38. Só que quando chega em 37, Vargas anuncia um famoso Plano Cohen. O que é o Plano Cohen? Olha, os comunistas estão invadindo o Brasil. É necessário ter um governo forte para manter esses comunistas longe do Brasil. O medo do comunismo era muito comum nessa época. Vargas que incita esse medo, inclusive. Ninguém nem sabia o que era o comunismo, mas Vargas dizia que ia tomar a casa de um, ia tomar o quintal do outro, e as pessoas acreditaram. O problema é que o Plano Cohen nunca existiu. O tal do Cohen, então, nem se fala. Isso já era 37. Nesse mesmo momento, Vargas institui, então, o seu poderio maior. Ele é um ditador. É o famoso Estado Novo. E com o Estado Novo, nasce o Departamento de Imprensa e Propaganda. Ou seja, Vargas agora não é bobo, ele não quer perder o poder. Ele institui, então, uma forma de se manter no poder através de quê? Propagandas. Imprensa, ele compra a imprensa, ele compra o rádio. Ele se mantém no poder a partir de propagandas. A grande questão é, as pessoas acreditaram nele. E ao acreditar no Vargas, ele se mantém durante longa data, até 45. Nesse meio tempo, todos aqueles que se voltaram contra Vargas ou que tinham ligações com o Partido Comunista, como, por exemplo, a Olga Benário Prestes e Luiz Carlos Prestes, são perseguidos, como você vai ver nesse trecho do filme. Você precisa fugir. Eu não posso, eu não vou abandonar você. Se eu começar a atirar, eles terão que se preocupar primeiro comigo. Você poderá fugir. Olga, eles são muitos, você não terá a menor chance. Mas se eles te pegarem, não vão te deixar vivo. Eu não quero que você morra. Quem é? É a polícia. Abra a porta. Se afasta que nós vamos entrar. Vi alguém saindo pela janela dos fundos. Deve ser Prestes. É pra atirar. O homem não pode escapar. Não atirem! Ele está desarmado. Não atirem. Prendam Prestes de uma vez. A caçada terminou. Esse golpe de Estado do Vargas revelou algumas coisas. Você viu aí o trecho, o fragmento do filme da Olga. O que revelou esse golpe? O Vargas se alia ao eixo. Lembra aquele eixo Roma-Berlim? Pois é, o Vargas se alia a ele. Como é que fica claro isso? Quando Olga é presa, os nazistas vêm buscar Olga no Brasil. E isso revela a ligação que o Brasil já tinha nesse momento com o nazismo. Vai depois pular para o outro lado. Mas, por um certo momento, Vargas era a favor do nazismo. Quais são as grandes questões do Vargas? Getúlio Vargas foi um presidente muito controverso. Muita gente diz um lado bom, outros dizem um lado ruim. A questão é, no DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, o Vargas cria uma imagem que é levada para todo o Brasil, uma imagem de homem bom. Sobretudo quando ele cria a Hora do Brasil. Ou seja, a Hora do Brasil, que é aquele momento que a gente tem ainda nas rádios brasileiras, que é a ideia de que você ouvia
toda a história de que o governo, o presidente da República, tinha feito de bom para a população. A questão é que muita coisa era mascarada. Mas Vargas também ficou famoso por ter construído a CLT, a famosa CLT. O que é essa CLT? Consolidação da Lei do Trabalho. Professor, o que é isso? É que até agora não existia ainda a ideia de